Joe Biden deslocou-se hoje até Londres para a primeira paragem de uma viagem de 3 dias pela Europa. O presidente norte-americano foi recebido pelo rei Carlos III e pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, com a Ucrânia como assunto sensível entre os dois países. Joe Biden chegou a Downing Street a bom ritmo. O aperto de mãos amistoso entre os dois líderes reflete uma aliança forte e uma relação estável e duradoura. Acho que estamos bem, já caminhamos um longo caminho, mas a nossa relação entre Estados Unidos e Reino Unido é sólida como uma pedra e aguardo pelas nossas discussões. O encontro entre Joe Biden e Rishi Sunak acontece num momento ímpar de fricção entre os dois países, depois do Reino Unido mostrar-se firmemente contra o envio de bombas de fragmentação por parte dos Estados Unidos para Kiev. Um tema que, segundo o porta-voz do primeiro-ministro britânico, fez parte das conversações entre os dois líderes. Biden seguiu depois até ao castelo de Windsor para ser recebido com a pompa e circunstância que só a monarquia poderia proporcionar. Foi o primeiro encontro entre o presidente norte-americano e Carlos III oficialmente coroado, uma vez que Biden não compareceu na cerimónia de coroação em maio passado. O clima e as preocupações ambientais foram os temas em foco nas conversações entre o rei Carlos e Biden, que deixou mais tarde o país para rumar até Vilnius, na Lituânia, para a cimeira da NATO. E é precisamente sobre a cimeira da NATO desta terça-feira que se reúnem as atenções com a discussão da entrada da Suécia e uma eventual adesão por parte da Ucrânia. Na véspera do evento, Erdogan lançou a ideia de que a adesão da Suécia poderá ser condicionada com uma possível entrada da Turquia na União Europeia. Em Vilnius, na Lituânia, faz o aquecimento para uma cimeira da NATO histórica. E se há quem saiba aquecer os ânimos, é Recep Tayyip Erdogan, que esta segunda-feira deixou a ideia de que uma adesão da Suécia poderá depender de um outro fator. Primeiro abram o caminho à Turquia para a União Europeia e depois nós abrimos o caminho para a Suécia, tal como fizemos para a Finlândia. Expressei esta posição ao Sr. Biden na noite passada e venho reafirmá-la em Vilnius. Uma condição lançada pelo presidente turco, que já mereceu uma reação por parte da Comissão Europeia, que reforça a independência e as diferenças que pautam os processos de adesão à União Europeia e à NATO. A adesão da Suécia à Aliança Atlântica tem sido dificultada desde o primeiro minuto pela Turquia, que impede o voto de unanimidade necessário para a nação nórdica conseguir completar o processo. Jens Stoltenberg ainda acredita numa adesão da Suécia durante a cimeira, tendo-se reunido com os líderes dos dois países numa tentativa de desbloquear o impasse sobre a candidatura de Estocolmo. Também uma eventual adesão da Ucrânia à NATO tem gerado discórdia entre os aliados, com os Estados Unidos a pedirem cautela, alimentando a ideia de que uma adesão por parte de Kiev só depois do final do conflito. Além dos chefes de Estado e de Governo dos 31 países membros da Aliança Atlântica, é esperada também a presença de Volodymyr Zelensky, que espera mais apoios e um convite formal de adesão. Mas o Kremlin já avisou, uma eventual adesão por parte da Ucrânia é uma ameaça clara que merece uma reação firme por parte da Rússia. A mesma Rússia que confirmou hoje que Evgeny Prigozhin participou numa reunião com o presidente russo Vladimir Putin 5 dias depois da rebelião. O líder do grupo Wagner deveria ter ficado em território bielorrusso, mas tal não aconteceu, desconhecendo-se a posição real de Prigozhin. Imune à política que também compõe a guerra, o conflito segue no campo de batalha. A Rússia bombardeou hoje um centro de distribuição de ajuda humanitária na zona de Zaporizhia. Pelo menos 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas. As autoridades ucranianas anunciaram hoje que começaram a evacuar as cidades da região de Sumy, no nordeste do país, junto da fronteira com a Federação Russa, face aos constantes bombardeamentos. Pelo menos 6 pessoas morreram num ataque a um jardim de infância no sul da China. O suspeito já foi detido pelas autoridades.
Foi nas primeiras horas da manhã que se registou o ataque. No sul da China, pelo menos 6 pessoas morreram e uma outra ficou ferida depois de um ataque considerado intencional a um jardim de infância. As autoridades avançam que entre as vítimas estão um professor, 2 pais e 3 crianças, ainda que não haja qualquer referência às idades. Numa nota divulgada pelas autoridades locais, já foi confirmado que o suspeito de 25 anos foi detido. Contudo, para já ainda é desconhecido qualquer pormenor sobre o autor do crime, bem como o tipo de arma utilizada no ataque. De recordar que a lei chinesa restringe a venda e posse de armas de fogo. Ainda assim, desde 2010, este é já o 17º ataque a instituições de ensino.